falam: quando o santo é muito bom, desconfie. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal. Se você não me conhece, tá tudo bem? Eu sou a Yasmin, lá do @YasViagens, e aqui nesse canal eu te conto as minhas histórias de viagens, perrengues de viagens, dates certos, dates errados e muito mais. Eu estou morando na Alemanha fazendo o programa de au pair. E você que já viajou para fora, veio morar fora, você deve saber que as emoções ficam mais afloradas, ficam mais, assim, acentuadas. E quando o assunto é carência e romance, ainda mais. Então, assim, triplica esse nosso probleminha aí. Eu vim pra cá falando assim que eu não ia usar os aplicativos, que eu não ia entrar nessa vibe, porque no Brasil, eu conheci uma pessoa e a gente que mora aqui, né? E a gente tava se conhecendo melhor, fazendo videochamadas e tudo mais. Só que depois que eu cheguei aqui, eu não via sinais que essa pessoa queria estar no relacionamento ou demonstrava estar pronto para porque são culturas diferentes, né? Então no Brasil a gente sabe quando que você quer namorar com a pessoa, você fica exclusivamente com ela e você pede namoro, você dá um anel e é isso. E aí eu fiquei meio tipo, a gente tá namorando, a gente não tá, o que a gente tem, a gente, enfim. E também é sempre interessante você conhecer a pessoa onde ela mora, pra ver como ela é em situações de estresse, com a família, com os amigos. E eu também não sabia se ia ser um bom match, porque a gente tinha que saber como um e o outro é. Eu estando em um país diferente do que ele me conheceu, e ele também estando em um país diferente, que é a casa dele, no caso. Mas essa história, essa pessoa, quem é, o que aconteceu, eu vou trazer mais pra frente no canal. Tô muito ansiosa pra trazer essa história, porque é uma história e tanto. Mas digamos então que eu liguei pra minha psicóloga, depois de ter chegado aqui mais ou menos um mês. E aí eu falei pra ela, olha, eu não queria colocar todos os meus ovos em uma caixa. Eu tenho medo de estar indo muito rápido ou de pressionar a pessoa. Ou depois do meu último relacionamento é muito difícil pra mim entrar num novo relacionamento só por sentimento. Eu também tenho que colocar a razão e a emoção no mesmo caminho, porque eu não gostaria de ser magoada novamente. Eu gostaria que a próxima pessoa que eu conhecesse, namorasse, fosse, né, o meu futuro marido, se Deus quiser. Mas então, conversando com ela, ela falou que eu tinha sim que dissolver esse meu sentimento e não focar só em uma pessoa, já que eu tava achando assim que eu não tava pronta pra alguma coisa. E que ela me deu, digamos que carta verde pra eu poder. Carta branca? Carta verde? Não lembro que tipo que é que fala pra entrar e ver no que dava. Então, se esse vídeo tá indo ao ar hoje, é culpa dela que me deu esse aval. Arrasta daqui, arrasta de lá, até que o match finalmente veio. E, bom, essa pessoa, no caso da nossa história, né, eu vou chamar de o Josevaldo. Bom, o Josevaldo e eu, então, demos match aqui, por essa área que eu tô morando. Mais ou menos uns 30 minutinhos de carro de onde eu tô morando. E o papo foi super legal, ele que puxou o assunto de primeira, ele fez uma cantada, assim, nada a ver, mas que eu achei engraçadinha, dei risada, interagi, e aí depois o que me fez continuar conversando com ele foi que nós tínhamos um papo muito cabeça. Então ele falava que ele já tinha feito intercâmbio, ele já tinha morado no Japão, porque ele queria conhecer culturas novas, pessoas novas, e era muito mais barato do que fazer o mestrado dele nos Estados Unidos. Então eu falei, nossa, que legal, uma pessoa com os mesmos objetivos, mesmo foco, características de vida que quer pro futuro parecidas com as minhas. Então vamos se conhecer melhor, vamos ver no que dá. Até que veio o então pedido de vamos nos encontrar, vamos dar um date, vamos sair para jantar. E eu aceitei, porque, como eu disse, era uma pessoa que nossa, era muito legal de conversar, uma pessoa com valores muito bons, ao que parecia na mensagem, que saía com a família, que dava presente pra avó, pra isso e aquilo, trabalhador, viajante, então por que não, né? 30 minutinhos daqui, vamos fazer acontecer. Então, como eu comentei, aqui algumas pessoas nem têm carro pela facilidade que é usar os transportes públicos, que por mais que tenha os atrasos e tem isso, tem aquilo, funciona. Então, nós marcamos
de irmos jogar mini golf. Eu joguei acho que uma vez na minha vida, essa foi a segunda vez. Ele ficou interessado em me levar em um lugar que tinha vários tipos de jogos, então desde bilhar até pembolim, mini golf, boliche, era um salão de jogos bem legal, bem completo. E então a gente marcou de se encontrar na estação que era perto ali do mini golf, pra gente se encontrar, lugar público, enfim, para depois ir andando até esse lugar do passeio, que era tipo uns 5, 10 minutinhos. Lá fui eu, então, pleno domingão, fazer esse date, né, fazer ver o que era, o que há. E tava muito animada, porque parecia ser uma boa pessoa, parecia ser um cara bem legal. Até eu chegar na estação de metrô. Porque, gente, para de postar foto nesses aplicativos de vocês de 15 anos atrás. Sabia que tem diferença? Eu sei que você, sei lá, engordou, emagreceu, perdeu o cabelo, mas posta foto do agora. Para de postar foto que não é de vocês agora. Que raiva, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. No aplicativo ele era muito bonito, muito uma beleza diferenciada, bem alemão mesmo. E aí que quando eu cheguei na estação, e aí eu liguei pra ele e falei, oi, não tô te vendo. E aí ele falou assim, ah, eu tô aqui. E aí eu olhei pro lado e falei, ah, é você. Gente, não, sério. Parecia que ele tinha envelhecido uns 20 anos. Parecia que ele tinha muito mais altura do que ele falou que tinha. Assim, uma pessoa totalmente diferente no papel do que tava no aplicativo. Eu acho que ele tira uma foto por a cada 20 anos e daí posta lá. E eu não sei. Então, ali eu já dei meio que uma brochada, porque eu me senti tipo, que droga. Tudo bem que a gente fala que o que a pessoa tem dentro dela, a qualidade que ela tem dentro, vale muito mais do que a beleza externa, porque uma vez que você se apaixona pela beleza interna, a beleza externa, ela se torna atrativa, tanto que a gente brinca, né? Os feios têm que ter lábia, porque é pela lábia que se conquista as pessoas. Mas daí, no caso dele, eu já fiquei meio, não faz meu tipo, mas vamos conhecer, não vamos jogar o livro pela capa, vai ser um dia legal, os planos são bem legais. E é pra isso que a gente tá aqui, né? Se não der certo, tá tudo bem. E bola pra frente, até porque eu não tava pensando em namoro e nem nada, só mesmo conhecer pessoas. No caminho do mini golf, que durava, foi uns 15 minutos andando, tava um dia bem agradável, tava bem calor do lado de fora, mas aonde nós íamos, ele era fechadinho, então não tinha ar-condicionado nem nada, mas ainda assim tava bem gostoso. E aí nesse meio do caminho nós fomos conversando sobre como tinha sido os finais de semana de cada um, porque ele tinha ido se encontrar com a avó em um cassino, alguma coisa do tipo assim, que ele deu de presente de Natal pra ela e ela não tava podendo sair de casa por problemas físicos. E aí que ele foi aproveitar desse dia, desse final de semana, para fazer isso com ela e com a irmã. Então a gente meio que não ficou no celular nesses finais de semana para aproveitar mesmo, eu aproveitar as minhas amigas e ele aproveitar a família dele. Então a gente tava conversando, nossa, como que foi, nossa, que bacana, que legal. E até aí ele parecia ser um cara engraçado, um cara assim, de gente boa, de bem com a vida, bem sociável. Até que a gente entrou no assunto, né, temido, que é religião. Sei que vocês devem estar pensando, pô, mas primeiro encontro a gente não fala sobre religião. Mas chegou num ponto que a gente já tinha falado de tudo um pouco. E pra mim é muito interessante saber da religião da outra pessoa, não porque eu quero impor a minha religião pra ela, ou se a gente for de religiões diferentes, isso vai ser um big deal, vai ser um big problema. Não, jamais. Mas também para poder alinhar expectativas, saber o que eu posso falar, saber quais expressões eu posso usar e não, às vezes, ofender a pessoa ou preferir a religião dela ou alguma coisa em vão. Mas eu sou cristã e aí conversando com ele sobre isso, ele me disse ser ateu e ele estava explicando a questão aqui na Alemanha de cobrar 9% em cima do seu salário diretamente da folha para as pessoas que são católicas. Então, se você vai numa igreja uma vez no mês e você está registrado nessa igreja, automaticamente o governo da Alemanha vai descontar da sua folha de salário 9% como se fosse um dízimo. E aí, conversando sobre isso, eu falei, olha, eu sou cristã, eu tô procurando uma igreja para ir aqui,
porque, né, não dá sempre para acompanhar os cultos online da minha igreja lá do Brasil, porque o fuso horário é bem complicado. E expondo, né, também o meu ponto de vista, como era a minha igreja, como que funcionava a religião. Perguntei pra ele o que fez ele ser ateu e não continuar sendo católico. Mas eu já percebi que depois disso, ele, que eu falei que era cristã, ele começou a agir diferente comigo. Então, o que ele estava sendo legal e procurando saber de mim, nossa, uau, do Brasil, uau, fala tal idioma, o que tá fazendo aqui, blá 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 blá. Quando eu falei a minha religião, ele meio que deu uma engessada, uma retraída, e aí ele pegou e começou a ser um pouco mais seco e ignorante. Durante então o mini golf, nós chegamos lá e aí o clima ainda tava meio assim, eu tentei até puxar outros assuntos, mas eu já vi que ele tava mais retraído na dele. Era, como eu comentei, era só a minha segunda vez que eu jogava mini golf, então não é o meu maior esporte, se eu posso dizer assim, não sou tão boa. E às vezes, até quando eu tô falando em inglês, gente, eu solto um oh my gosh, um ai meu Deus em português, porque pra mim é comum, é uma coisa orgânica de se falar quando acontece alguma coisa, tipo, não, vai dar tudo certo, eu tenho fé, ou não, que isso, ou Deus é mais, credo, vai pra lá, coisas do tipo, sabe? Mas não querendo impor a minha religião, mais uma vez, pra pessoa, é só uma forma de expressão, um slang, até quando eu falo inglês eu não falo oh my god, porque eu sei que lá eles não gostam muito de usar o oh my god porque é forte. Então eles usam o oh my gosh, que não chega a ser Deus, chega a ser só uma expressão mesmo. E aí durante o jogo que eu falava isso, assim, sem perceber, eu errava a tacada, ele, nossa, tão bonita, tão legal, mas tão idiota. Aí eu olhava pra cara dele e ficava assim, será que eu entendi certo? Será que eu entendi errado? Ou ele acabou de me chamar de idiota? Aí eu só, tipo, e voltava a jogar. Tipo assim, gente, eu achei que eu tava entendendo errado. Eu falei, não é possível. Não é possível, não é possível, não é possível. Sem falar que ele também me chamava de ingênua. Sei lá, falava, não, eu tenho fé, vai dar certo. Ele, o que é fé pra você? Nossa, você é tão ingênua. Aí eu, por que eu sou ingênua? Por que eu posso respeitar a sua religião, mas você não respeita a minha? Só porque eu tenho fé, então eu sou uma pessoa menos que isso? Enfim. E aí, então, o date continuou. E continuou até que chegou a hora de parar de jogar minigolf para ir jogar bilhar. E aí as coisas começaram a ficar mais chatas ainda. Quando nós fomos jogar bilhar, ou aquele da bolinha, não sei como você chama, mas aquele que você tem um taco, você tem que acertar o número par ou ímpar. Aqui lá no Brasil, por exemplo, a regra é derrubou qual a primeira bola que você derrubar, se for 2 par, se for 3 ímpar, você continua nessa sequência. Derrubou a bola branca, enfim, dessas bolinhas do oponente. E aí a gente foi jogar bilhar, só que eu descobri que aqui na Alemanha a regra do bilhar deles é diferente. Digamos que você pode bater em qualquer bola que não tenha, que seja completamente pintada. Então, vamos supor que o 2 é todo pintado, o 3 é todo pintado, o 4 é todo pintado, você pode bater em qualquer uma, você que escolhe. Agora, se a bolinha for uma que ela é semi-pintada, daí é tipo, a cada uma tacada que você pode acertar ela. É mais ou menos assim, é uma regra mais diferente, mais diferenciada do que do Brasil. E aí eu tava tentando entender, porque nas duas primeiras jogadas que a gente fez, eu vi que a gente tava jogando diferente. E aí eu falei assim, não, mas por que aquela bola caiu? E aí ele pegou de volta e fez isso. E foi aonde eu questionei. Acho que a gente tá jogando os jogos errados. E aí ele foi um grosso, um grosso. Ele falou assim, eu acho que você tá jogando do jeito errado. Eu não sei onde você aprendeu a jogar, mas se tivesse ido no teu país, você tem que jogar agora aqui do jeito europeu de jogar. Porque se você gosta tanto do seu Brasil, você tem que jogar isso daqui lá. Você tem que usar a regra disso lá. E você nem teria saído de lá. Aí eu fiquei tipo, nossa. Aí eu falei, nossa, não precisa falar desse jeito, né? Eu só tô tentando entender, porque seria legal jogar uma rodada da forma que a gente faz no Brasil, pra ele poder conhecer a forma do bilhar. E eu jogar um jeito como aqui da Europa, pra poder também aprender. Porque realmente, se eu tô morando aqui, eu vou jogar com os locais, eu vou jogar da forma que eles sabem jogar. Só que também não custa nada ele aprender como que é o nosso, né? Uma vez que tô no intercâmbio, é uma troca de culturas. E que se ele quis me conhecer, é porque ele também tá querendo uma troca. Enfim, né? Mas não.
Aí ele foi um grosso, falou que se eu gostava do meu país, que eu jogasse com a regra de lá e que eu jogasse lá, bilhar. Que aqui a gente tinha que jogar da forma europeia. Sem falar também que todos os assuntos que ele sabia mais do que eu, vamos dizer que eu tô falando sobre a Big Four. Ele falou que eu trabalhava para uma Big Four, que eu já trabalhei, né? No caso, eu era da auditoria e ele é consultor. Então, a gente estava conversando e eu falando sobre quais eram as cinco principais, que não sei o quê, porque eu sou bem interessada nisso de ranking e principalmente quando se tratam de Big Fours, de parte financeira e auditoria, que é o que eu trabalhava. E aí ele sempre me cortava, falava que nada a ver, onde que eu tinha pego essa informação, que eu tava espalhando fake news e coisa do tipo. E eu ficava tipo, caraca, posso falar nada que esse cara já vem, tipo, com duas pedras. Digamos que eu falo que o vestido da Mônica, que ela sempre usa, é vermelho. Ai, vermelho por quê? Você ficou sabendo que é um tom de rosa menos forte, porque não sei o que lá, o magenta. Cara, eu tava ficando estressada, mas eu sabia que tava pra acabar o date logo e eu tinha que voltar pra casa de trem, né, de qualquer forma, pra estação, então ele ia me acompanhar, mas eu respirei fundo, falei, cara, eu acho que talvez ele não esteja no bom dia, porque por mensagem ele não era assim, ele era diferente, ele era mais legal, ele era. Eu ria, e aqui eu só tô passando estresse. Se eu tivesse ficado na minha casa, tinha sido melhor. Mas daí, então, basicamente, a gente, enfim, terminou de jogar lá do jeito dele, pagou a conta e foi jantar, porque eu tava muito animada, porque era uma comida que nós dois gostávamos muito. E eu falei, bom, comida boa, bebidas boas, o clima vai ficar mais legal, vai ficar mais agradável e a gente vai poder se conhecer melhor sem esse perreco todo, né? Daí então que nós chegamos lá no restaurante que nós tínhamos feito uma reserva, até por isso que eu não fui embora antes, porque eu achei muito relaxo. Aqui algumas reservas de lugares, quando você faz e não aparece, eles cobram no seu cartão de crédito. Então, nós fomos comer comida japonesa e lá eu tava conversando com ele sobre vários assuntos. E aí, quando chegou no assunto valor de moeda, eu expliquei para ele o quanto valia o real para o euro. Então, digamos que o real hoje tá R$ 1 para 5,30 mais ou menos de euros. E aí nisso ele pegou e fez simplesmente um comentário assim que eu nem sei como saiu isso da boca dele de uma forma tão natural, tão tranquilamente, sem tipo pensar, poxa, vou magoar ela. Ele falou que simplesmente, né, depois que eu falei que é 1 para 5, ele falou, cara, então lá vocês são pobres. Vocês são tipo uma Venezuela. E aí eu olhei pra cara dele e fiquei tipo, não, isso significa que a gente tem menos poder de compra. Significa que, sim, infelizmente o nosso real é desvalorizado, mas isso não significa que todo mundo mora em favela, como você está falando. E mesmo as pessoas que moram em favela, às vezes vão ter uma condição de poder sair do país ou fazer alguma outra coisa do tipo. Aí ele começou a encher a barriga dele de rei, né? Nossa, ô autoestima. Ele começou a falar, gente, que ia vir morar pro Brasil, porque no Brasil ele ia ter uma vida de rei, que ele ia pagar mixaria pra quem morava no Brasil, tipo, pro trabalhador, pra cozinhar, lavar, passar pra ele. Aí ele falou que o que ele ganha, que é 10 mil euros por mês, que ele ia comprar uma mansão e morar de frente com o mar, e as pessoas iam babar ovo dele lá, porque é assim que os brasileiros fazem com o gringo. E aí eu fiquei tipo, você tá ouvindo o que você tá falando, cara? Assim, né? Não tá dando pra te defender. Eu já vim aqui achando que o date ia melhorar, mas, pô, tá piorando. E, pra detalhe de conversa, ele falou que namorou uma brasileira durante 1 mês e meio. E aí quando eu falei pra ele, pra mim, namorar 1 mês e meio não é bem um namoro, é uma ficada, né, alguma coisa assim. Agora, um namoro de 1 mês e meio, acho que você não pode considerar namoro, né? E aí ele, não, porque eu sei muito do Brasil e não sei o que, não sei o que lá. Mas ele já tinha namorado uma menina de 1 mês e meio e tava sendo super inflexível, chamando a gente de pobre, me chamando de ingênua por conta da minha religião. E eu já tava, assim, empapuçada. Eu acho que depois que ele falou que todo mundo lá era pobre e que ele ia morar no Brasil pra poder meio que usar a mão de obra barata, porque ele ganha bem, né? Lá, pra poder, tipo, enfim, eu nem consigo pensar nisso, de tão idiota que essa fala é. Eu me senti muito ofendida e aí eu decidi dar um ponto final.
nesse date, que já tinha ido longe demais. Então, eu aproveitei que já tava assim, já era umas 8 horas da noite e o restaurante já tava fechando. Eu falei, olha, se você não se importa, hoje é domingo, eu gostaria já de ir embora pra casa, não quero acordar tarde amanhã, enfim. Mas muito obrigada, eu agradeço muito pelo seu tempo, obrigada por, enfim, pelo dia, obrigada por ter pago o jantar, porque, né, claro que ele quis pagar, ele não quis dividir. E é isso, vamos ver, vamos continuar conversando, vendo o que dá, porque eu já não ia falar de cara, você é um escroto, eu te odiei. Não, eu falei, vamos ver no que dá e se der, a gente se encontra de novo ou não. E o que não sai da minha cabeça é como que uma pessoa aceita sair com uma pessoa que é de outra nacionalidade, de outro país, e simplesmente vai soltando falas de xenofóbicas pra pessoa. É inadmissível. Tipo assim, se você não gosta do meu país, por que você tá saindo comigo? Porque se eu nasci nesse país, significa que pelo menos 1% dele você tem que gostar. Porque eu sou brasileira. Então, se você não gosta do meu país, significa que você não gosta de mim. E ponto final. Então, se você quer namorar uma brasileira e começa a falar esse tipo de coisa, como você pode achar que tá tudo bem? Porque não tá. Cheguei bem cansada em casa no domingo, tomei um banho e fui dormir porque já tinha sido too much aquele dia pra mim. E aí, no dia seguinte, na segunda-feira, acho que por volta das 10 da manhã, ele mandou uma mensagem falando que tinha amado o date, que tinha amado me conhecer, que eu era uma pessoa super legal, tinha só algumas coisinhas que eu precisava melhorar, mas que ele via futuro e que ele queria muito sair comigo pra poder ver o filme da Barbie, pra gente poder fazer algumas críticas construtivas sobre o filme. E que ele me perguntou quando que eu tava disponível pra fazer isso acontecer. E aí, então, eu já aproveitei e mandei a real falando que não ia rolar, que eu realmente tinha agradecido pelo dia, pelo que a gente passou, por ter ido jogar minigolf e tudo mais. Só que eu não achava que a gente estava em momentos certos, eu não achava que ele respeitava o meu país o suficiente para poder, enfim, ficar comigo ou me conhecer melhor. Eu também falei que eu acho que essa questão da religião ia ser uma coisa que ia pegar pra gente se isso chegasse a ser algo a mais, o que eu acho que nem ia chegar a acontecer. Mas eu sou uma pessoa que eu me importo muito com os sentimentos da outra pessoa. Então não é porque eu tô te conhecendo e não gostei de você que simplesmente eu vou sumir, dar um ghost e você que lute. Não, não vai ser assim. Eu vou falar pra você o porquê que a gente não vai dar certo e vou agradecer. Se você quiser me bloquear, não ver minha mensagem e nunca me responder, daí é com você. Mas a minha parte eu fiz de ser emocionalmente verdadeira com você e dizer, olha, a gente não vai dar certo. Ou, olha, a gente vai dar certo. E aí foi o que eu fiz com esse cara. Falei, agradeci, falei que não ia dar certo e até hoje ele nunca me respondeu. E no começo da mensagem ele tinha falado que tinha me adorado e que a gente podia se conhecer melhor. Então, assim, aí a gente pode ver aqui que esse cara realmente era um idiota. E se é que eu posso tirar de proveito de alguma coisa desse date, desse encontro maluco e egocêntrico que eu tive, foi aprender a amar o meu país e defendê-lo nos momentos que são necessários. Não vou ficar militando toda hora, não. Mas como que o cara, que nem eu falei, quer namorar comigo, mas não gosta do meu país. Então, se ele não gosta do meu país, ele não gosta de mim. Porque é onde eu fui feita, é onde a gente vai precisar visitar os meus pais, ou as nossas crianças vão precisar aprender o idioma de lá para poder continuar tendo raiz, né, nacionalidade e descendência. Eu fico muito feliz que hoje em dia eu consegui identificar que eu tinha no passado, sim, a síndrome do vira-lata e hoje eu não tenho mais, que hoje eu sou muito grata pelo meu país, eu consigo ver os pontos positivos, eu consigo ver os pontos negativos, mas também eu não vou deixar qualquer pessoa sair falando mal dele, sendo que nem tem experiência, conhecimento ou coisas úteis e fúteis para falar de lá. E uma outra coisa que foi muito importante, então eu não tenho arrependimento de ter ido nesse date, foi que na mesma semana que eu voltei, né, eu falei com ele na segunda-feira que não ia dar certo, acho que na quinta eu tinha psicóloga, e aí eu contei para ela o que tinha acontecido dessa experiência, e ela me falou que então era momento de eu expor para essa pessoa maravilhosa que eu estou conhecendo, para esse maravilhoso, o que eu tava sentindo, que eu realmente tava tendo os sentimentos por ele, que eu tinha medo de entrar num novo relacionamento por medo de ser magoada, e isso e aquilo, expor realmente em palavras o que eu tava sentindo.
E foi isso que eu fiz. Então, nós tivemos uma conversa onde eu pude falar pra ele, ele no caso, a pessoa que eu tô conhecendo, tudo o que eu sentia, os meus medos, e pude escutar ele também, a gente trocou experiências. E depois disso as coisas começaram a andar mais ainda para um lado que eu tô gostando, que eu tô muito feliz. E eu vou trazer aqui pra vocês no canal o vídeo de contando como que eu conheci, como que tá sendo o desenrolar dessa história. Mas acho que só de falar dele vocês já podem ver que eu fico mais diferente assim, mais bobinha. Mas eu acho que foi muito importante eu ver que não adianta eu ficar com medo e querer, ai, vamos conhecer gente, vamos aqui, ai, ficar com outras pessoas, porque daí eu esqueço do outro ou não pareço desesperada. Eu acho que isso só me, sei lá, ia ser ruim, porque eu não consigo ser uma pessoa que fica com várias ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa de uma pessoa. Então, depois que ele viu que realmente a gente estava na mesma página, que às vezes também foi mais questão de alinhar expectativas e alinhar também culturas, porque aqui as pessoas não pedem você em namoro, simplesmente você tá namorando e você não tá sabendo, você começa a conhecer a família, os pais e amigos, e você tá namorando, mas não teve um pedido, um anel. E no Brasil a gente sabe que é diferente, tem todo um pedido até pro pai, pra mãe. Não chega nem a ser um noivado, é só um namoro, mas é uma grande coisa. Então a gente teve que alinhar assim as expectativas, como que eram isso e aquilo, pra poder agora tá fluindo bem. E eu tô feliz. No caso, o date errado deu errado, mas o date certo tá dando certo. Então, eu espero que você tenha se entretido com esse vídeo, que você tenha conseguido ficar de boca aberta comigo e ter vontade de socorrer esse outro menino por ele simplesmente ter sido um idiota. E pra você que tá aí, né, nessa vibe de conhecer pessoas, tá tudo bem ter coisas diferentes, ter vivências diferentes, gostos musicais e de religiões diferentes, mas não que deixe a pessoa te diminuir ou principalmente diminuir de onde você veio, porque para ela é muito fácil. Ela tá num lugar de fala muito fácil para falar, principalmente uma pessoa que nasceu na Europa, tem privilégios europeus, não sabe pelo que você passou no seu país, não sabe qual foi a dificuldade de você chegar até aqui, de muitas das vezes você tá morando aqui no país deles para buscar uma melhor qualidade de vida, mas se você tivesse esse tipo de qualidade de vida, você ficaria no seu país, porque o seu país é lindo, todo mundo quer visitar, todo mundo quer ir na praia, tomar água de coco, caipirinha e cervejinha, mas ninguém está disposto a pagar o preço. E claro, existem muitas coisas erradas no nosso país, muitas coisas que precisam ser melhoradas, mas acho que a partir do momento que você impõe, eu acho que isso daqui é too much pra mim, eu acho que isso daqui tá sendo xenofóbico, eu acho que isso daqui tá sendo desrespeitoso e você dá um basta, isso vai moldar melhor os seus próximos caminhos. Mas por hoje é só. Eu fico por aqui. Um beijo e tchau!